Então, retornando, estamos tratando, né, de estrutura de capital e reforçando o que nós vamos tratar daqui para frente só se aplica à empresa de lucro real. E quando a gente diz definir estrutura de capital, nós estamos definindo quanto é que a gente vai usar de capital próprio e quanto é que a gente vai usar de capital de terceiro, seja de curto ou de longo prazo. Então, reforçando, você tem duas formas de financiar a empresa. Quando a gente usa o termo financiamento ou financiar, a gente sempre lembra capital terceiro. Vou financiar um carro. Você fala, opa, vai pegar um dinheiro emprestado no banco. Mas financiamento, a tradução é origem do capital. Eu posso dizer assim, eu vou financiar o meu carro com capital próprio. Alguém pode olhar para mim com aquela cara meio estranha, se ele vai ser capital próprio, ele não está financiando. Sim, estou financiando. Financiando significa a origem do capital. É como se eu tivesse, vou usar a compra para o carro, vou usar capital próprio. Então eu posso usar, vou financiar com capital próprio ou vou financiar com capital de terceiro. Então financiamento é a origem. Então você tem essas duas opções. Vou financiar, né, a minha empresa, embutir dinheiro na minha empresa com capital próprio ou de terceiro. Lembrando que capital terceiro não necessariamente vai entrar dinheiro. Ele pode entrar através de mercadorias, ele pode entrar através de equipamentos, como por exemplo, eu vou financiar uma máquina no banco. A máquina vai entrar dentro do capital da empresa, então no balanço vai aparecer lá nos ativos permanentes, né? Lá vai aparecer os equipamentos do lado do ativo e do lado do passivo, que é a origem do dinheiro, ele vai aparecer, né, no não circulante, o famoso exigível a longo prazo, né, que você tem um compromisso a pagar sobre aquela máquina. Então, pode entrar com capital próprio, que é o patrimônio líquido no balanço, ou pode entrar com capital terceiro. Então, o conceito de estrutura de capital, estou pegando aqui o ASAF, que é um nome respeitado, né? Eu sempre gosto de usar esse livro durante as nossas aulas. Então, para a ASAF, entende-se estrutura de capital de uma empresa, a composição de suas fontes de financiamento a longo prazo, oriundo de capital de terceiro, que depois vai aparecer no balanço como exigível, né? Um compromisso que você vai ter que assumir com o terceiro, e de capital próprio, que é o nosso patrimônio, o líquido. Então, simplificando, estrutura de capital significa o quê? Quanto que eu vou ter de capital próprio na minha empresa e quanto que eu vou ter de capital terceiro na minha empresa. Isso é, com quanto eu vou financiar com capital próprio e com quanto de recurso eu vou financiar com capital terceiro. No estudo, continuando no estudo da estrutura de capital, tenta-se verificar qual é a melhor proporção de capital próprio e de capital de terceiro a longo prazo que deve ser adotado pela empresa. Então, não vai ser uma coisa aleatória. Eu vou pegar 40% de capital próprio e 60% de terceiro. Eu vou usar 50% de capital próprio, 50% de terceiro ou 100% de capital próprio. Não é assim essa definição. Você tem que analisar custo e benefício. Então, vamos ver lá na frente como é que faz esse cálculo, né, de você avaliar exatamente até quanto vale você utilizar o capital de terceiro. E verificar qual, então, a combinação dessas fontes própria e de terceiro, né, que seja capaz de gerar o melhor resultado possível para a empresa. Eu posso melhorar o resultado da minha empresa, às vezes deixando de usar capital próprio e indo para capital terceiro, o que parece até mentira, né? Como é que eu vou conseguir aumentar meu resultado através de capital terceiro, já que ele tem um custo? Mas antecipando mais ou menos a ideia, é que eu posso usar capital terceiro desde que o custo desse capital seja menor do que o retorno que ele pode me gerar. E nós já vimos no assunto anterior, quando nós vimos alavancagem, se eu tenho capital de terceiro e consigo alavancar minhas vendas, ele vai ser rateado melhor. Então, ele pode me gerar um resultado muito melhor no meu lucro líquido. Então, pela própria alavancagem, já deu para perceber que é possível, né, se ganhar um capital de terceiro. Peguei também o conceito, né, de Gitman, que é quase que o papa, né, da administração financeira. Ele não é brasileiro, ele é americano e é respeitado
né, em relação à administração financeira. E Gitman diz: chama-se de estrutura ótima de capital a manutenção do equilíbrio entre o risco e o retorno proporcionado. Então, a estrutura de capital ideal é aquela em que você não tem como evitar o risco, vai existir, mas esse risco, ele em relação ao retorno que ele vai gerar, ele apresenta um equilíbrio, não é um risco exagerado, né? Então existe esse equilíbrio entre o risco e o retorno. Então, porque ele diz, essa é a estrutura ótima. E eu tenho como medir isso? Lógico que tem, através dos cálculos que nós vamos ver lá mais no final desta nossa aula. Agora tem que tomar cuidado, porque na hora que você entra com capital terceiro e ele tem um custo, se você errar nessa quantidade, você pode desequilibrar a empresa, fazendo com que ela tenha um custo muito alto financeiro e o seu lucro vai pelo ralo. Então, eu tenho que ter um cálculo muito bem feito e sempre ficar medindo para que esse endividamento não venha me criar um problema no futuro. Ele tem que ser equilibrado dentro de uma proporção que a empresa tem como aguentar, suportar, né? Que a gente chama de risco suportável. A empresa consegue suportar aquele risco com base nos ganhos que ela tem, consegue proporcionar com aquele capital terceiro. E o ganho dessa empresa, que eu falei do lucro real, ele vai ter benefício por causa desse tratamento fiscal, né, que a gente falei agora há pouco. No Brasil, pela nossa legislação, os juros pagos com financiamentos de capital terceiro, você pode abater antes de pagar o imposto de renda. Então, esse capital terceiro, a parte do seu custo vai ser assumido pelo governo quando ele vai lhe dar esse benefício de abater antes de pagar o imposto. Então, é o benefício fiscal que faz com que eu tenha essa opção de poder me endividar e mesmo assim ganhar. Se a gente não tivesse esta legislação que cria um benefício para você pagar menos imposto, essa estrutura de capital era fácil de resolver. O melhor seria usar sempre capital próprio para exatamente diminuir os custos. Só vale a pena no Brasil você usar o capital terceiro por causa desse benefício fiscal que existe para a empresa de lucro real, como eu fiz aí logo embaixo novamente. Os capitais de terceiro permite às empresas de opção de lucro real a alavancagem, que vai lhe causar benefício, nós já vimos, e além disso ainda tem o benefício fiscal, que é você abater, né, do seu lucro antes mesmo de pagar o imposto ao governo. Tá legal? Vamos dar um outro intervalo, tomar um cafezinho, uma água e daqui a pouco a gente volta com a terceira parte de nossa aula. Até daqui a pouco.